fico muito honrado com o convite para gravar essa breve mensagem sobre comércio internacional. E algo que sempre me destacou na forma de comunicação é que eu gosto de começar as coisas pelo óbvio, por aquilo que normalmente a gente desprezaria porque assume que todo mundo entende e que, na minha forma de entender, pode provocar muitas distorções nas compreensões de coisas complexas, de fenômenos complexos. Então, quando a gente fala sobre comércio internacional, a primeira coisa mais óbvia que a gente não pode esquecer é que se trata de trocas de dinheiro por produtos ou serviços entre agentes privados. Então, o comércio internacional é, antes de mais nada, uma atividade privada, como o comércio que qualquer um de nós desempenha quando sai de casa de manhã até a hora em que volta e vai dormir à noite. Cada um dos agentes envolvidos nessas trocas comerciais considera vários aspectos na hora de tomar sua decisão, ou suas decisões sobre aquilo que vão comprar, onde vão comprar, quanto tempo vão procurar a melhor oferta, e por outro lado, aquilo que vão produzir, aquilo que vão vender, por quanto vão vender, e se podem, por exemplo, parcelar ou não a venda para o consumidor. Não há diferença nenhuma nesse aspecto fundamental entre as trocas feitas dentro de um país ou dentro de uma cidade entre pessoas que ali nasceram e as trocas que são feitas entre residentes no país, de um lado, e residentes no exterior, de outro lado. Nesse sentido, a gente faz uma distinção entre o aspecto do comércio internacional, que é propriamente econômico e que deve ser interpretado a partir dos fatores que compõem a análise econômica. Esse é o lado do comércio. E os elementos mais políticos e que se expressam na forma do internacional, no adjetivo internacional. A adjetivação do termo comércio, dando a ele uma dimensão geográfica, é uma troca entre quem está dentro do país com quem está fora do país, é que traz o elemento mais propriamente controverso das discussões sobre comércio internacional. Porque essa ideia de nacionalidade dos agentes econômicos, que vai, a partir dela, derivar uma série de outros aspectos importantes, como, por exemplo, o que é o interesse nacional, o que os governos de cada um dos países envolvidos devem ou não devem fazer na regulação da liberdade de produzir e de trocar dos seus nacionais, né? Esse aspecto, que não é propriamente econômico, como eu disse antes, é aquilo que vai gerar debates apaixonados, que vai gerar muita dificuldade de compreensão sobre os efeitos do comércio sobre o desenvolvimento econômico ou sobre o bem-estar, que vai levar a uma tentativa sempre de priorizar os efeitos desejados e os custos em termos de ineficiência que nós, por exemplo, estejamos dispostos a sacrificar, a pagar para a obtenção de outros benefícios além do que convencionalmente se chama de ganhos com o comércio, ganhos com a troca, que beneficia, por ser uma atividade privada e voluntária, que beneficia, por definição, as duas partes envolvidas, né? Então, na dimensão do comércio internacional, na dimensão econômica do comércio internacional, é fácil a gente entender que se a troca é voluntária, da mesma forma que eu vou a um supermercado e adquiro bens que me interessam como consumidor, da escova de dente ao alimento mais refinado, eu só decido comprar se o preço me parecer razoável, se eu tiver como pagar e se eu achar que comprando ali eu não estou perdendo mais do que ganhando em termos de procurar o mesmo produto num outro supermercado. Então é fácil entender que as trocas são voluntárias do ponto de vista econômico do comércio. A mesma coisa se dá quando nós estamos comprando um produto que foi produzido distante e que eventualmente foi produzido noutro país, além das fronteiras nacionais.
O consumidor e o produtor estão se comportando da mesma forma. E só há a troca, só há a compra efetiva do bem ou serviço entre as duas partes, se ambos entenderem que saíram ganhando. E isso é um dos aspectos mais definidores daquilo que nós convencionamos chamar de ganhos com o comércio. Independe se o comércio é doméstico ou se o comércio é internacional. É da avaliação das duas partes que surge a disposição a fechar o negócio. Mais uma vez, essa é a dimensão estritamente econômica. Um economista que discute comércio internacional, por exemplo, vai, enfatizando essa dimensão, dizer que não faz diferença nenhuma e não deveria se expressar na regulação nacional se uma das partes está localizada fora do território nacional. Se a troca é percebida como valiosa, vantajosa por um residente no país, não caberia, levando em consideração argumentos econômicos, não caberia ao governo restringir a liberdade desse agente comprar ou vender o que quer que seja capaz de produzir ou o que quer que possua. A única justificativa, ou a justificativa mais forte a restringir essa liberdade, viria no campo da moralidade, no campo da ética, né? Então, as restrições ao comércio aceitas seriam as restrições que violassem, por exemplo, o mesmo grau de liberdade dos demais agentes nacionais, dos demais cidadãos do país. Há outros aspectos que não são propriamente de natureza moral, mas que têm um fundamento estruturante como a moralidade. Por exemplo, os aspectos relacionados à segurança nacional. Então, desde muito cedo, se aceitava restrições ao comércio internacional se a liberdade de transacionar com o exterior reduzisse a capacidade do país se defender de invasões estrangeiras. Isso continua sendo verdade. Por exemplo, restrições à exportação de tecnologias de defesa, inteligência, de aparato militar para eventuais parceiros ou os parceiros desses nossos parceiros que sejam julgados potenciais ameaças à segurança nacional. Então, do ponto de vista estritamente econômico, a consideração feita pelos economistas é que as trocas sendo voluntárias, trocas voluntárias das propriedades dos agentes envolvidos, não caberia de maneira nenhuma ao agente regulador, ao Estado Nacional, estabelecer limites à liberdade de troca que não tivessem um fundamento moral, ético ou de segurança nacional profundo.